Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal e hoje vamos estar falando sobre a regra de 3. A regra de 3 é usada para determinar uma incógnita a partir de outras 3 ou mais informações, sendo dividida em duas: a simples, a qual necessita de apenas 3 informações para descobrir a incógnita, ou seja, a quarta informação, e quando as grandezas forem diretamente proporcionais, ou seja, ambos aumentam e diminuem na mesma proporção, enquanto um dobra, o outro também dobra, enquanto um divide por 2, o outro também divide por 2. Multiplique-se cruzado. Por exemplo, se eu quero descobrir qual é o valor de 3 peões, sabendo que um peão valendo 1 ponto, eu multiplico cruzado. Um peão multiplica x pontos e 3 peões multiplica 1 ponto. Daí as unidades de medida, né? Peão corta com peão, ponto corta com ponto. E descobre que x é igual a 3, ou seja, 3 peões são iguais a 3 pontos. Mas quando for inversamente proporcional, ou seja, um aumenta na mesma proporção que o outro diminui, ou seja, um dobra e o outro diminui pela metade. Um triplica e o outro divide por 3. Essa é a propriedade do inversamente proporcional. Multiplique-se em linha reta. Por exemplo, se 60 km por hora eu demoro 1 hora para chegar no destino, 120 km por hora eu demoro quantas horas para chegar no destino? Ou quantos minutos, dependendo da situação. Bom, multiplica 60 por 1 hora e 120 por y horas. Daí corta lá, corta aqui. E joga o 120 que estava multiplicando aqui o y dividindo, fica 60 dividido por 120 igual a y. E logo descobrimos que y é igual a 0,5 horas, 30 minutos, ou seja, metade do tempo. Ou seja, a velocidade dobrou, mas o tempo diminuiu, inversamente proporcional. E existe a regra de 3 composta, a qual precisa de mais do que 4 informações para descobrir a incógnita. Por exemplo, se 60 km por hora eu demoro 2 horas para chegar em 120 km, eu quero descobrir quantos km por hora eu preciso correr para fazer 1500 km em 5 horas. Note que o tempo e a velocidade são inversamente proporcionais, mas a velocidade e a distância não. Sendo assim, nós invertemos os inversos e mantemos os que estão diretamente ligados. Ou seja, se aumentar a velocidade, aumenta a distância. Mas se aumentar a velocidade, diminui o tempo para chegar nessa determinada distância. Então, a gente inverte aqui, o que estava embaixo vai para cima, e multiplica cruzado. Coloca tudo meio que numa fração assim, bem grande, coloca 60 dividido por z, igual a 5 vezes 120, os dois valores aqui em cima, dividido por 2 vezes 1500, os dois valores embaixo. Daí simplifica, 120 com 2 fica 60, e 5 dividido por 1500, 300. Fica 60 sobre z igual a 60 sobre 300. Ou seja, z igual a 300. 300 km por hora. Atenção, nunca se esqueça que as grandezas precisam estar na mesma coluna. Ou seja, o tempo vai ficar numa coluna, a velocidade vai ficar em outra e a distância em outra. Se for colocar tudo invertido, pode ser que não dê certo. Então precisa ter precisão na questão das grandezas. Bom, é isso, espero que tenham gostado e até a próxima.